Olá, seja bem-vindo ao Ligados e Integrados desta terça-feira. Vamos juntos até o meio-dia com informações sobre o setor de aves e suínos. Esses são os principais destaques de hoje. Tendências na suinocultura em 2023. Como é possível atender às necessidades e exigências nutricionais dos animais cada vez mais? Um especialista vem falar sobre esse assunto. E no quadro Momento Bem-Estar Animal, vamos entender o que é enriquecimento ambiental. Em que momento o produtor pode adotar o manejo? E ainda, a trajetória profissional de uma avicultora catarinense que produz frango orgânico. A Andresa Medeiros herdou a propriedade do pai e hoje lidera os negócios da família. Tudo isso e muito mais, o Ligados e Integrados já está começando. A equipe do Ligados e Integrados já esteve em granjas de frango verde que adotaram técnicas como cordinhas de sisal e sacos de serragem pensando no bem-estar das aves. Inclusive, se você não assistiu esse conteúdo, está lá no nosso canal no YouTube. E é exatamente esse tema de enriquecimento ambiental que trouxemos para o programa de hoje. Existem diversas formas de realizar o enriquecimento ambiental, mas será que são medidas de baixo custo e de fácil elaboração? Quando aderir esse manejo na sua granja? Essas e outras dúvidas serão respondidas pela Carla Molento, professora e coordenadora do Laboratório de Bem-Estar Animal na Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vinda, Carla! Muito obrigada, Daniela. Muito feliz de estar aqui com você e com os ouvintes. Nós é que estamos felizes por te receber aqui. Bom dia. Carla, eu quero começar perguntando para você. O enriquecimento ambiental pode ser adotado em todas as fases de produção? Quando é interessante para o produtor aderir ao enriquecimento ambiental nas granjas de aves? Bom dia, Daniela. Sim, em todas as fases, cada fase terá uma característica, mas a gente precisa lembrar que o objetivo do enriquecimento ambiental é tentar oferecer ao animal oportunidades comportamentais que muitas vezes não são possíveis nos ambientes de confinamento característicos de cada sistema. Então, quanto mais, tempo e quanto maior o número de itens de enriquecimento ambiental, mais provavelmente existe a interação dos animais com os itens, então mais efetivo será esse enriquecimento. Quanto a custo, os dados têm demonstrado muita possibilidade de se oferecer diferentes itens de enriquecimento ambiental aos animais sem o aumento de custo. Então, não gera um custo a mais na produção? Na verdade, a gente não pode ser tão taxativo, porque se a gente olhar enriquecimento ambiental do ponto de vista conceitual, ele é um conjunto de técnicas. Então, se a gente pensar no maior conjunto de técnicas, seria o acesso ao ar livre. E aí a gente está falando de uma troca de sistema, e aí, claro que tem todo um outro cenário de custo-benefício, sabe, Daniela? Mas é possível, sim, em cada cenário, inserir itens que podem trazer melhorias à qualidade de vida dos animais. O que o produtor deve considerar antes de adotar o enriquecimento ambiental? A higiene dos objetos é um dos fatores que tem que ser considerado? Sim, certamente hoje na avicultura industrial a questão da segurança em termos de saúde ela é fundamental, né? Mas eu não traria isso como um aspecto muito preocupante em relação aos itens de enriquecimento ambiental mais comuns. Eu acho que basta trocar uma ideia, né, com o responsável técnico e essa questão fica bastante assegurada, né? Talvez a principal preocupação do produtor, se o desejo é fazer enriquecimento ambiental, seja em quais itens seriam possíveis e até onde ele quer chegar, né?
Então, para a gente pensar em enriquecimento ambiental, a primeira coisa é levar em consideração a espécie. Para te dar um exemplo, né, além dos enriquecimentos que você citou na abertura, a gente tem estudos demonstrando a importância da iluminação para a espécie galos-galos. Então, para os nossos frangos de corte, são animais extremamente visuais. Então, nesse caso, o enriquecimento visual se torna bastante prioritário. E a gente está vendo uma tendência na Europa que muito provavelmente acabará chegando no Brasil, que é um repensar da migração para galpões fechados, né? A Europa tem propostas hoje de abertura de janelas com vidros, mas com o propósito principal de deixar transpassar a luz natural, porque do ponto de vista de um frango, a luz natural ou a luz artificial tem características muito mais diferentes do que a nossa visão humana consegue perceber, sabe? Então, esse é um item de enriquecimento ambiental que tende a ser supervalorizado aí no futuro. Bom, Carla, você falou da luz, além das cordas de sisal, dos puleiros, da musicoterapia. Quais outras formas de promover o enriquecimento ambiental nós temos? Eu acho que essas formas podem ser divididas em formas mais estruturais, que seriam alterações no galpão, a própria inserção de poleiros, ou plataformas vêm sendo bastante estudadas. Plataformas, elas são interessantes porque elas, inclusive, podem ampliar o espaço disponível para os animais, uma vez que, dependendo do desenho, o animal pode usar a plataforma na área superior e pode também se posicionar abaixo da plataforma, ampliando, então, efetivamente, dentro de uma mesma área, a área disponível de piso para os animais, né? E a gente tem, então, a janela, como eu falei, que é uma tendência, a abertura de áreas para entrada de luz natural no galpão. A gente tem enriquecimentos chamados de olfativos, que seria, então, a exposição ou a oferta no galpão de diferentes tipos de substâncias voláteis para os animais poderem ter uma variedade nesse sentido também, que nas aves é bastante desenvolvido, né? E a gente tem os itens aí que são os mais importantes, os mais ricos, digamos assim, mas que, de novo, vão envolver um repensar no sistema produtivo, né? Então, você falou de uma reportagem aí com frangos orgânicos, a gente pode imaginar como existem muito mais recursos ambientais do ponto de vista do frango, quando ele tem o ambiente interno do galpão, mas também tem acesso em algum momento do seu dia ao ambiente externo, com todos os itens que isso traz, né? A outra questão que se pensa em termos de enriquecimento é que haja gradientes, né? Então, por exemplo, se a gente voltar à questão da luz, não só ter um padrão X com determinado número de lux, né, que é a intensidade luminosa, mas se houver uma gradação de luz no galpão, ao longo do dia principalmente, né, o animal tem mais opções de escolha, e opções de escolha uma forma muito interessante de se pensar em enriquecimento ambiental. Carla, você falou da luz, né, da pesquisa na Europa. Quando você acredita que pode chegar aqui no Brasil, pode vir para o Brasil? Então, depende um pouco aí do desenvolvimento de diferentes nichos de mercado, né? Eu acredito que nesse particular, talvez seja de início, sejam medidas para selos mais específicos, sabe, Daniela, de alto grau de bem-estar com itens mais diferenciados, né? Então, isso vem sendo tratado na Europa como um fator de diferenciação. Agora, certamente, o nível aceitável de intensidade luminosa, eu acho que muito mais brevemente será cobrado em relação ao que você tem praticado na indústria, né? De iluminação abaixo de 20 lux, eu acho que é algo que a gente precisa pensar seriamente em abolir dos nossos sistemas, né? Porque isso retira do animal. Você pode, inclusive, ter enriquecimento ambiental disponível. Se você tem pouca luminosidade, você não tem a efetividade dos seus itens de enriquecimento ambiental, né? Agora, para a gente finalizar com chave de ouro, que dica prática você daria para o produtor que se interessou? Se manter aberto às novidades, procurar fontes de informação seguras, né, com o seu técnico, de preferência, se for integrado, né, com a sua rede de contatos da indústria, e
ter certeza que lá na origem o que é consultado são os artigos científicos. Existe muita literatura sobre enriquecimento ambiental para frangos de corte no mundo, né, predominantemente em inglês, mas o acesso a essas informações, não talvez no detalhamento da ciência, mas na recomendação final, pode trazer muitas vantagens para os nossos produtores, né? Sem esquecer de que são vantagens também para os nossos animais. Ótimo, é isso que buscamos. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa, viu? É um prazer. Até mais. Até, tudo de bom. Tchau. A seguir, mais um episódio sobre as perspectivas de mercado na suinocultura e o tema é nutrição. É daqui a pouco, nós voltamos já. E agora, trazendo atualizações de mercado. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, as 3 primeiras semanas de fevereiro elevaram os preços médios mensais dos ovos, atingindo recordes reais em todas as praças, acompanhadas pelo CPEA. De acordo com os analistas, o resultado é reflexo da menor disponibilidade do produto, que, por sua vez, tem sido influenciada pelos elevados custos de produção dos últimos anos. Além disso, a procura pela proteína também cresceu, impulsionada pelo período de quaresma. Mais atualizações de mercado a gente traz essa semana. E agora, a gente vai até Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina, conhecer a trajetória da Andresa Medeiros, uma produtora de frangos orgânicos que herdou a granja do pai e hoje é referência em produtividade na região e também na liderança feminina. Quem deu início na atividade da avicultura foi meu pai, eu sou José Lauro, no ano de 1994. A gente deu início com a criação do frango convencional, porque a gente sempre foi agricultura, né, da agricultura, a gente sempre trabalhou na roça. Aí quando ele implantou o aviário, a gente ficava mais por casa cuidando do aviário. Com 14 anos, eu ajudava meu pai, né? Aí depois, devido a um problema de saúde dele, a gente assumiu a produtividade, né? Era bem mais difícil. Antigamente era tudo manual. Bebedouro, comedouro, era tudo manual. Aí agora até tudo automático, né? Tudo automatizado, bem mais prático. A rotina nossa aqui praticamente é o dia todo no aviário, né? Tu vai em casa, volta, dá uma olhadinha neles. Tem que ser uma dedicação 100% naquilo ali. Pequenininho, tu tem que ter todo o cuidado, né? Quentinho, ambiência boa, comidinha, água, tudo. Conforme eles vão crescendo, tu vai dando espaço até liberar o galpão todo. Aí depois vai ficando quente, vai fazendo manejo de cortina, até chegar com 40 dias. Às vezes a gente brinca até que ele mal chega e já tá saindo, porque passa bem rápido, assim, a gente não sente o tempo passar. São ali 40 dias que passam bem rápido. A gente tem 2 aviários, cada um aloja 13.800 frangos, pintinhos, né? Esse aqui, o primeiro aviário, já está desde 94 e o outro lá a gente fez faz 3 anos. E faz 3 anos que a gente passou a criar o frango orgânico. O frango convencional, quando a gente começou, era diferente, né? O manejo, a conversão. E agora, com o orgânico, a gente tem que cuidar mais. Tem a parte da soltura, tem a parte dos incentivos. A gente já foi premiado várias vezes. É bem recompensador, né? É do Super Agro, né? É tipo assim, o melhor que sai o melhor do lote, né? Eu acho que toda premiação que a gente ganha é sinal de um trabalho bem feito, né? Então, todas em geral assim que a gente tem, para mim é muito importante. É um sinal do serviço que a gente fez, que foi recompensado, foi bem feito. Eu tenho 2 filhos, marido, casa,
O menino vai fazer 17 e a menina vai fazer 22. Eu tenho orgulho de ser uma sucessão do meu pai, né? Então, assim, se o meu filho ficasse a minha sucessão, seria um orgulho grande, né? Meu pai e a minha mãe, assim, foi eles que deram início a tudo, né? Nessa atividade que a gente está hoje, né? Foi eles que deram início. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Hoje eu digo assim que hoje eu sou feliz, eu gosto muito do que eu faço. E às vezes eu até brinco com o nosso técnico que quando sai os frangos para o abate, a gente fica um intervalo ali de 15 dias, né? Fica um vazio, falta alguma coisa. Então às vezes está sempre perguntando, vai alojar quando? Quando é que vem os pintinhos novamente? Eu tenho orgulho. Eu gosto de fazer o que eu faço, né? Então comecei desde adolescente, e até hoje eu amo fazer o que eu faço. Façam com carinho, façam com amor, porque tu tá mexendo, tu tá trabalhando com um alimento que vai alimentar o mundo, né? Então faça com carinho. Ontem nós falamos sobre tecnologia na produção e as tendências na suinocultura neste ano. Hoje, o assunto vai ser nutrição. Afinal, o produtor que deseja uma alta rentabilidade tem o desafio de melhorar a eficiência da alimentação de suínos por fase produtiva. Então, acompanhe! A alimentação representa 70% dos custos totais de qualquer atividade produtiva. É essencial para o crescimento, saúde e bem-estar dos animais, além de ser algo que está diretamente relacionado às questões ambientais. E a nutrição de suínos hoje é algo bastante refinado. Refinado que a gente quer dizer no sentido de que, por exemplo, quando a gente pensa em proteína, né? Numa dieta para suínos, ao formulá-la, a gente preconiza algo bem mais profundo do que o teor de proteína em si, mas em fornecer todos os aminoácidos, que são as unidades formadoras das proteínas, que os animais necessitam, nas quantidades que são exigidas por eles, respeitando as relações entre os aminoácidos, né, de modo a sempre permitir que o animal tenha esses nutrientes para pleno crescimento e que também não receba esses nutrientes em excesso que, se tiverem excesso, vão ser excretados para o ambiente. O especialista falou também sobre o uso de antibióticos. O uso de antibióticos vem sendo cada vez mais restrito e uma série de outros produtos têm sido utilizados para exercer uma função similar ou próxima dos antibióticos. E aí a gente tem probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais, extratos vegetais. Todos esses produtos que eles estão dentro da classe dos aditivos zootécnicos, né, eles servem para que, de alguma forma, o animal possa aproveitar melhor os nutrientes da dieta que ele ingere, para que se tenha um adequado balanço microbiano no trato digestório e, consequentemente, saúde intestinal, né? Isso faz com que o animal consiga aproveitar melhor o alimento, que ele tenha menos problemas com diarreias, por exemplo, né? Então, são aspectos bastante importantes. Atender às exigências nutricionais dos animais é um fator essencial. Há décadas atrás, quando a gente considera a alimentação de animais em crescimento e terminação, eram fornecidas duas dietas diferentes, né? Uma para atender as exigências dos animais em crescimento, outra dos animais em terminação. Com o passar do tempo, isso foi sendo subdividido, se passou a ter duas dietas de crescimento, duas de terminação, e tudo isso caminha para que se faça uso de sistemas de alimentação informatizados, de tal modo que o atendimento às exigências do animal
seja modificado, feito quase que diariamente. Por exemplo, em teoria, a gente pode assumir que a cada dia, conforme o animal cresce, as necessidades por nutrientes e por energia mudam, né? E se a gente conseguir acompanhar essas modificações, a gente estaria sempre nutrindo os animais da forma mais próxima das necessidades possível. Dessa maneira, o potencial nutricional dos alimentos é elevado e pode oferecer mais benefícios na saúde dos animais. No próximo episódio, vamos falar sobre bem-estar animal. E você, já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Eu vou te ajudar, é fácil. Com o seu celular, é só ativar a câmera e mirar para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, que você vai acessar o link que te leva para as nossas redes sociais. E assim, você vai ficar por dentro de todos os conteúdos do Ligados e Integrados. Nós ficamos por aqui, mas antes eu quero agradecer a sua companhia e já deixar marcado o nosso encontro de amanhã. Eu te espero às 11h30 da manhã, aqui no Ligados e Integrados. Tchau!